O começo do fim. Quero começar esse nosso vídeo dessa série que está falando sobre as virtudes humanas e cristãs e também sobre a cura das emoções, com essa frase que ontem muitos colocaram após a liberação da vacina contra o Covid. O início do fim, ou o começo do fim. E dando continuidade aos vídeos aqui do nosso canal Personal Espiritual, claro, você já sabe quem eu sou Marco Antônio. Resolvi dar continuidade ao vídeo anterior e ainda falar um pouco sobre o perdão. E gostaria muito, do fundo do meu coração, que a gente se atentasse às pequenas coisas, aos pequenos detalhes que Deus vai nos dando nesses vídeos para que a nossa vida vá encontrando a modelagem certa. É por isso que o canal chama Personal Espiritual. Nós precisamos treinar, e até vou usar isso, projetar o perdão. Você que gosta de acompanhar, dá tempo de você pegar a sua Bíblia no livro de Mateus, né, no capítulo 18 de Mateus, os versos 21 e seguintes, um texto muito conhecido. Eu vou ler o começo, você já vai entender o que é e qual é o desejo desse vídeo no dia de hoje. O perdão e o servo cruel. Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Olha que interessante. Há uma abordagem de Pedro, gente humana, carne e osso, conversando com o Cristo, que aparentemente carne e osso, mas é Deus. E Pedro começa a ter um diálogo muito franco. Talvez Pedro esteja ali especulando porque estivesse talvez com algum problema já e aquilo estava incomodando. Mas vamos seguir. Até 7 vezes, aí Pedro, ele faz a pergunta e já quer dar a resposta. Às vezes na questão do perdão nós somos assim também. Às vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Ah, eu perdoo, mas vai ter que vir aqui na minha frente, falar olhando nos meus olhos. Calma aí, com andor de barro, meu querido. Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nossa, que complicação, né? O Senhor já colocou uma aritmética ali na vida de Pedro complicada. Já quis dizer para ele assim: perdoar sempre. É claro, se nós estamos falando de perdão e o vídeo anterior falava o que era o perdão e o que não era, e falava para a gente deixar o passado para trás, para que o presente pudesse ser curado, em cima dessa linha, nós queremos continuar esse vídeo trazendo alguns detalhes. Uma coisa interessante, né? Olha só. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, digamos que hoje Deus fosse acertar as contas com Marco Antônio. Então ele vai lá e já deu a sugestão: Marco, senta aí, pega aí um papel, uma caneta e coloca aí 70 vezes 7. Quanto que vai dar, Marco? E eu tenho certeza que você vai fazer essa conta. Eu não vou nem falar porque você vai fazer a conta. E Deus está me dando uma opção. Então logo, nós precisamos entender uma coisa: perdão é uma opção, é uma decisão nossa. Não depende do outro que me ofendeu, depende de mim. E eu sempre digo, decisão é um corte. A gente tem que fazer uma cisão ali, né? Então, se a decisão é minha, e se você for ler todo o texto aqui, vai dizer que esse rei perdoa um fulano, esse fulano vai embora todo feliz, mas encontra alguém que deve menos para ele e o cobra sem misericórdia, ou seja, não entra na economia de Deus. A economia de Deus o que é? É a salvação, é a misericórdia. Então, se você pegar esse texto, eu acredito que seria bom você ler, reler, anotar, que é muito importante, você vai entender que ele
não teve a decisão certa, esse servo. Mas não podemos esquecer do primeiro diálogo. É Pedro que está ali perguntando. É Pedro, o apóstolo Pedro, querendo um direcionamento. E aí vem a história do Cristo para que Pedro pudesse entender e pudesse fazer a opção certa. Então, outra coisa, perdão não pode ser um acaso, meu querido. Não. Precisa projetar. Volto à palavra projetar, ao verbo projetar o perdão. E nós precisamos disso. Outra coisa que a gente precisa entender. O perdão não pode ser forçado. Sabe aquela mãe amorosa que a filha volta para casa depois de uma discussão com o marido e fala dela: não, vai lá, você tem que perdoar. Olha, eu aguento seu pai há mais de 5... Não. As coisas não funcionam assim. Por que não funciona assim? Porque cada pessoa reage diferente ao sofrimento. Outra coisa que é importante, e talvez ali Jesus já tinha dado esse feedback para Pedro, contando essa história que fez com que Pedro fosse refletindo a dificuldade que ele tinha. Pedro não perguntou ali, volto a dizer, perguntar por perguntar não. Pedro deveria estar passando por algum problema. Outra coisa que nós não podemos ter é pressa em relação ao perdão. Ah, pisaram no meu calo hoje? Daqui assim, eu vim aqui pra gente conversar, vamos nos ir. Calma, tem coisa que o tempo é o nosso amigo. E nós precisamos ser amigo do tempo. Então, meu querido e minha querida, por que eu estou jogando todas essas situações para você, essa situação para você entender, através desse texto, que você pergunte para o Cristo: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu esposo? Quantas vezes devo perdoar a minha esposa? Quantas vezes vou perdoar o meu filho vai me perdoar? Quantas vezes vou perdoar o meu patrão desonesto? Você deveria fazer essa pergunta, como eu também devo fazer essa pergunta, como eu devo fazer essa pergunta para você hoje. Quantas vezes você vai perdoar alguém? E aí eu escrevi algumas coisas que seriam importantes para a gente entender aonde vai o perdão. Como que eu vou projetar o perdão? Então, se eu vou projetar o perdão, e volto à frase do início, é o começo do fim. Nós temos que, primeira coisa, é saber como eu sinto a respeito do que aconteceu. O que aconteceu comigo que me leva a ter uma mágoa de alguém? O que eu sinto quando eu vejo essa pessoa, quando essa situação vem à minha mente? Porque nós somos pessoas de boas lembranças, esquecemos muitas coisas, mas muitas coisas estão aqui, ó. Então eu preciso saber, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Antes de eu perguntar para o Cristo, eu tenho que fazer esse questionamento. Outra coisa, ter certeza sobre a ação que me fez sofrer. Será que realmente foi aquela ação que me fez sofrer? Ou simplesmente a ação foi um motivo que eu dei? Às vezes nós somos assim. Às vezes a pessoa não fez nada pra gente, mas só que a pessoa olhou pra gente, pronto. A gente já acha que aquilo está ferindo o nosso espaço. Nós precisamos ter certeza disso. E a terceira pergunta, e o terceiro questionamento, que na realidade não é um questionamento, é uma opinião que eu vos dou. Partilhar a sua dor com alguém, uma ou outra pessoa. Perguntar o que ela vê de fora da situação. Porque às vezes a gente pensa que alguém nos magoou e não existe mágoa. A pessoa simplesmente foi verdadeiro com a gente. A verdade liberta. Mas a gente tem que entender que a verdade tem um nome. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então existem essas três vias para o perdão, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho a ser seguido precisa ser um caminho lúcido. Eu preciso entender o que a mágoa provoca em mim. Eu preciso buscar a vida, mas uma vida nova. O começo do fim. E eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Quero terminar esse vídeo dizendo para você uma coisa. Vale a pena arriscar-se no perdão. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, né? Eu convido você a comentar o vídeo, eu convido você a mandar para alguém, mas convido você
a começar a refletir o caminho, a verdade e a vida, e projetar na sua história o perdão.